Desde o começo da pandemia, a esquerda brasileira, que deveria liderar essa oposição popular, as organizações sindicais, particularmente a CUT, que deveria organizar os trabalhadores para resistir a essa situação, caíram numa completa paralisia, por um lado, o que é gravíssimo, né? Adotaram a palavra de ordem de fim dos problemas, né? E que de mais a mais nada mais é do que uma repetição da propaganda que os governos direitistas fazem na televisão, né? Todo mundo fala o tempo todo, fique em casa, é quase que um apelo oficialista isso daí, e não falaram nada dos problemas que a população vai sofrer com esses governos, não procuraram alertar a população, não procuraram tomar medidas para organizar a população, desmarcaram o ato público que estava marcado no começo da pandemia, em nome de que a situação não permite tal mobilização popular e tudo mais. De um modo geral, as categorias de trabalhadores estão por sua própria conta e risco, os sindicatos estão paralisados, na sua maioria, os dirigentes sindicais, na sua grande maioria, adotaram a posição do fique em casa, sabendo, por outro lado, que os trabalhadores da sua categoria não podem ficar em casa, né? Nos bairros populares não há nenhum impulso à organização, né? Os mesmos partidos de esquerda que vão nos bairros populares para pedir voto na época da eleição não vão agora para procurar orientar a população sobre como ela deve agir diante da situação da pandemia. Quer dizer, o povo ficou totalmente sem nenhuma direção por conta da paralisação das suas direções tradicionais da esquerda. Bom, se isso daí não fosse suficientemente ruim, né, nós temos uma situação ainda pior, que é o quê? Que essas direções da esquerda, elas se colocaram totalmente, do ponto de vista político, a reboque das posições direitistas dos governos estaduais, né? Aqui há uma crítica, que é uma crítica também puramente propagandística, ao governo Bolsonaro, né, que é um governo extremamente perigoso para a população, uma ameaça em si para a população, teria que ser combatido, mas a oposição ao governo Bolsonaro não deu lugar a nenhuma oposição real, deu lugar a um alinhamento com governadores direitistas que são os que assumiram a dianteira. O governador João Dória, um ultradireita maníaco que governa o estado de São Paulo, o Witzel, outro maníaco que orientou a polícia para matar a população na rua, o Ronaldo Caiado, que é outra pessoa que também está brilhando na crise, que é um criminoso já antigo, né, fundador da UDR, uma organização paramilitar que mata os sem terra, e o governador Zema de neoliberal. Então, a esquerda acabou se transformando num apêndice do Centrão em nome da luta contra o Bolsonaro, né? Criaram a ficção também que é o seguinte: fora o Bolsonaro, que é maluco, os outros setores da burguesia estão agindo em favor do povo. Isso daí é uma loucura em si, né? Que o Bolsonaro seja maluco, que ele tenha uma política que não leva em consideração minimamente os interesses populares, isso é fato. Agora, que os outros tenham essa política, isso daí é um embelezamento totalmente absurdo desses governos direitistas, totalmente absurdo. Nós vimos isso daí desde o começo da pandemia, né? Não houve nenhum tipo de ação da esquerda, das organizações sindicais, para defender os interesses da classe trabalhadora e do povo diante da pandemia, que não fosse acompanhar os governos estaduais, supostamente contra o Bolsonaro. Então, temos que lembrar que esses governos estaduais não são contra o Bolsonaro. Esses governos estaduais são os eleitores do Bolsonaro. Eles simplesmente estão tentando controlar o governo que eles mesmos elegeram e que eles apoiam numa série de coisas, particularmente
a política altamente destrutiva, devastadora, que é a política neoliberal. Inclusive, vários desses setores, inclusive, né, ligados à burguesia, que são ligados à burguesia, continuam exigindo a continuidade das reformas que vão levar a maiores ataques ainda contra as condições de vida da população em meio da pandemia. Né? Então, a gente vê, por exemplo, em muitos lugares, os militantes de esquerda falando, não, a solução é o isolamento, que é como política, né, é uma política totalmente criminosa em relação aos interesses do povo. Aqueles que podem se isolar, enquanto a situação não se degradar o suficiente, vão fazer, né? Mas a maioria não pode fazer isso e não tem orientações. Né? Para a gente ter uma ideia da falta de ação dessas organizações, essa semana saiu uma nota da CUT, que é extremamente contra o interesse das suas bases operárias, que é o seguinte, que se você estiver numa empresa e você sentir que você não tem condições de saúde para trabalhar, você tem o direito de protestar e trabalhar individualmente. Bom, será que isso daí funciona? Será que se você estiver recebendo um salário baixo e você protestar individualmente, o patrão vai aumentar o seu salário e não vai aumentar o salário do resto? Será que se você estiver trabalhando em condições insalubres, você vai protestar individualmente e os patrões vão te atender? É óbvio que não. Mas por que a CUT fala isso? Né? Por que a CUT fala de tomar uma posição individual? Porque não há ação coletiva, que é a única ação eficaz do ponto de vista da classe trabalhadora. Quer dizer, a orientação da CUT deveria ser a seguinte: se você está numa empresa e você está trabalhando sob condições insalubres, entre em contato com a CUT, entre em contato com o seu sindicato e vamos organizar já a paralisação. Os patrões não têm condições de fazer as medidas de segurança necessárias, não trabalharemos. Coletivamente, porque não dá para você pegar um trabalhador e jogar esse trabalhador sozinho na fogueira. É totalmente absurdo.